Oi, tudo bem? Já se perguntou como é que a gente faz para reduzir a inflação? Como que o governo, o Banco Central, fazem para os preços pararem de subir tanto? Olha, é isso que eu vou te responder hoje. Meu nome é Jefferson Erhardt, criador do canal Finanças Direto ao Ponto, e existem diversas inflações, depende de como tu mede, né? Existe o INPC, INCC, IGPM e principalmente o IPCA. IPCA é o mais famoso que a gente tem aqui e que é o que o Bacen, que é o Banco Central, utiliza para medir se a gente está tendo uma inflação alta ou baixa aqui no Brasil. Inflação existe em cada cidade, existe em cada estado, existe em cada família. Então, dependendo dos gastos que tu tem, talvez tu tenha uma inflação diferente dos gastos que eu tenho. Então, a tua inflação será diferente da minha. Mas o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ele pega uma média do Brasil, né, de algumas cidades do Brasil, com famílias de renda de 1 a 40 salários mínimos. Pois é, super amplo, né? Então, tu não consegue medir de fato quanto que é a inflação de cada família. É muito amplo. Será que a família de um salário mínimo compra as mesmas coisas do que a de 40 salários mínimos? Será que essa daqui, com um salário mínimo por mês, vai viajar muito de avião ou tirar férias todos os anos, enquanto que essa talvez vá utilizar mais isso? Então, é extremamente amplo, não é algo que a gente consiga bater o martelo, mas dá uma ideia da inflação no país. E esse IPCA mede uma cesta de produtos e serviços. Então, não é simplesmente o preço do supermercado. Contabiliza também combustível, transportes, né, avião, diversas outras coisas. E como que o Banco Central consegue segurar isso? O que a gente precisa entender é que a inflação é o descasamento entre dinheiro e produtos. Vou tentar simplificar. Quando a gente tem uma produtividade e produz bastante produtos e serviços, está sobrando aqui, a gente tem uma oferta de produtos. Se não tiver dinheiro suficiente para comprar isso daqui, esses produtos vão acabar ficando mais baratos. Se a gente tem bastante produto e a mesma quantidade de dinheiro para comprar isso, ou seja, tem uma oferta e tem uma demanda de pessoas querendo com dinheiro por esses produtos, tu fica com uma inflação ok, quase zero ali. Agora, quando tu tem uma quantidade de produtos e tu começa a ter mais dinheiro do que produtos, começa a faltar produto no mercado, tu tem uma demanda por produtos maior do que tem oferta de produtos e tudo que é mais escasso acaba ficando mais caro. Então, normalmente é isso que acontece com a inflação. E não adianta achar que vamos congelar os preços, que nem foi feito na Argentina, que vai funcionar. Porque não, daí o que acontece é que começa a faltar produto no mercado e fica uma questão muito pior, tá? Não é porque o dono do supermercado é malvado, que está tentando subir o preço e ganhar dinheiro com tudo isso. Não é bem isso, porque muitas vezes os custos deles estão muito altos e daí talvez não vale a pena para eles comprarem e revenderem. O que o Banco Central faz para conter essa inflação e fazer com que ela reduza? Como eu comentei aqui, a inflação é o descasamento entre dinheiro e produção, né? Então o Banco Central ele tem que entender mais ou menos o quanto é a produção aqui do Brasil entre diversos produtos e serviços para poder colocar um tanto de dinheiro no mercado e não ter esse descasamento e gerar uma inflação muito grande. O que ele faz para reduzir essa quantidade de dinheiro que tem no mercado? Ele sobe a taxa Selic, a famosa taxa Selic. Quanto mais se sobe a taxa Selic, menos dinheiro fica no mercado. Por quê? Olha, é mais fácil tu investir o teu dinheiro ou poupar o teu dinheiro do que pegar esse dinheiro e criar um negócio novo, ou mesmo pegar dinheiro emprestado para fazer um financiamento imobiliário, ou talvez comprar uma geladeira parcelado. A parcela desse crediário vai ser muito mais cara, porque os juros estão mais altos. Então o que acontece? As pessoas começam a não pegar esse dinheiro emprestado, começam a não comprar muitas coisas, o orçamento das famílias começa a ficar mais enxuto, elas gastam menos. Com esse gasto menor, o que vai acontecer? As empresas elas não conseguem vender tanto os seus produtos e elas começam a ter que reduzir os preços, mesmo tendo margens mais apertadas de lucro, porque senão elas não conseguem desovar o estoque, vamos dizer assim,
e elas precisam pagar suas contas mensais também, né? Qual que é o problema disso nas empresas? É que elas reduzindo as suas receitas, o seu custo também está subindo, porque essas empresas elas têm dívidas e com a Selic subindo, as dívidas das empresas sobem também. Então tu tem uma receita diminuindo e uma dívida ou um custo total aqui subindo. Com essas margens pequenas, ou pouco lucro, ou ainda prejuízo, né, dependendo de como estiver a saúde financeira dessa empresa, ela começa a ter que cortar alguns investimentos. Então, talvez ela não vá contratar mais pessoas, talvez ela tenha até que demitir pessoas. E se essas pessoas começam a ser demitidas, olha, daí começa a faltar ainda mais renda no mercado, menos dinheiro no mercado para comprar outros produtos. E com isso, com menos dinheiro, menos produtos, a gente começa a ver que começa a baixar a inflação. Esse é um ciclo que não é muito bom, né? Já percebeu que para baixar a inflação, a gente tem que atrapalhar a economia, a gente começa a sufocar a economia, que é o que tem sido feito com a subida da taxa Selic. Mas é algo importante para conter a inflação, porque se não for feito isso, a inflação começa a subir muito. Porque além desse ponto que eu comentei aqui, a inflação também tem um alto fator psicológico. Se as pessoas acreditam que vai ter uma alta inflação, isso realmente se concretiza e as pessoas já começam a subir os preços antes para não perder o dinheiro, que lá na frente vai subir ainda mais, né? Bom, a Argentina e a Venezuela estão com inflações altíssimas e lá a situação é muito mais complicada, né? A nossa aqui já vem baixando. Então a gente está num momento até de queda da inflação. E um ponto que acelera um pouco essa inflação são os índices de reajuste automáticos. Por exemplo, o dissídio, né? Então todo ano tem o dissídio, que é a correção da inflação. Ou talvez a correção dos aluguéis, que é pelo IPCA, ou às vezes pelo IGPM. Então isso também retroalimenta o sistema, que faz com que a inflação suba um pouco mais. Agora, tu percebeu como é difícil o Bacen, que é o Banco Central, controlar essa oferta de dinheiro maior ou menor de acordo com a produção aqui no Brasil? Pois é, eles não conseguem, né? Na verdade é mais uma tentativa e erro. Então, eles vão subindo a taxa Selic para ver se vai começar a estrangular essa oferta de dinheiro e começa a segurar um pouco da economia aqui no Brasil, né? Sufocando a economia. Só que tudo isso acaba gerando um problema, né? E a gente não aguenta por muito tempo. Mas com a IPCA reduzindo, o Banco Central pode começar a reduzir a taxa Selic também. Só que os efeitos da taxa Selic para a redução do IPCA às vezes levam um ano, tá? Então agora a gente está tendo os resultados de quase um ano atrás com relação à subida da taxa Selic. O IPCA deve começar a baixar e o Banco Central deve começar a baixar também a taxa Selic, porque se a inflação reduz, a gente não precisa contrair tanto a nossa economia. E com o IPCA caindo, a Selic caindo, em algum momento a nossa economia vai começar a ficar melhor, vai ter mais vendas, começa a ter mais emprego e depois disso, com o passar do tempo, isso começa a gerar uma inflação mais alta. Com a inflação mais alta, a gente vai ter que subir a taxa Selic. Com a Selic subindo, a gente vai baixar a inflação. Baixando a inflação, a gente baixa a Selic e assim é o ciclo da economia. Então, não sei se tu já sabia sobre isso, mas é super importante conhecer o ciclo de IPCA e Selic para saber como é que é o momento certo para tu investir. Se agora a gente deve investir em algo atrelado ao IPCA, talvez ao CDI ou então ao pré-fixado. E esse é o momento que a gente deveria investir mais em pré-fixados. Sempre com muita atenção, por causa das eleições, é claro, mas com o IPCA caindo e com a Selic caindo também, é bom tu travar o teu rendimento por um longo prazo, que vai ser nos pré-fixados. Porque tu prende num valor nominal e a inflação vai ser bem mais baixa, ganhando sim nos juros reais. Mas cuidado, muita atenção, porque a gente nunca sabe se a inflação pode voltar a subir, o que o próximo governo vai fazer. Então vá com cautela. Se tiver qualquer dúvida, sugestão de novo vídeo, escreve aqui embaixo para mim, que eu vou adorar ler e responder todo mundo. Muito obrigado e tchau, tchau.